Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês primeiro sobre uma notícia que eu vi no site do STF sobre uma ministra da Alemanha que está no Brasil fazendo uma conferência sobre direitos fundamentais. Depois a gente vai ver um caso bem recente do Tribunal Constitucional Alemão sobre esse tema, direitos fundamentais, aplicado nas relações entre particulares, e a gente vai relembrar o primeiro caso em que o STF enfrentou esse tema no ano ainda de 2005. Então acho que vale a pena você ficar até o final para conferir o início da aplicação dessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Bom, que notícia foi essa? Hoje, terça-feira, entrei no site do STF para ver algum tema relevante para falar com vocês, mais atual. O que eu vi? Que essa ministra fez uma conferência sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e ela se propôs a falar de vários casos julgados pelo Tribunal Constitucional Alemão desde a década de 50 até hoje em dia, casos bem mais atuais. O primeiro caso que eu queria falar com vocês é sobre o caso Flash Mob da Alemanha, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, em que houve a aplicação de direitos fundamentais numa relação entre particulares. Para que você compreenda onde que a gente vai entrar agora, é só você lembrar. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Existe quando, sabe os direitos fundamentais que estão ali na Constituição Federal? A eficácia horizontal ela vai acontecer quando eu pegar esses direitos da Constituição e aplicar numa relação de particular para particular, deixando um pouco de lado aquilo que no direito civil a gente chama de autonomia privada. Então a gente afasta um pouco as regras civilistas daquela relação e prima por um direito fundamental que está garantido na Constituição Federal. Isso se deu principalmente depois da constitucionalização do direito. E aqui no Brasil aconteceu o primeiro caso, que a gente vai ver no final do vídeo, lá em 2005. Então o primeiro que você entenda é: eficácia horizontal sou eu pegar um princípio da Constituição ligado ao direito fundamental, que por exemplo pode ser direito de reunião, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, e aplicar isso dentro de uma relação José e Maria, vendendo um carro, José e Maria, praticando um contrato de uma associação de empresa, tudo isso que seria uma relação privada sendo guiada agora por princípios constitucionais. Qual seria a eficácia vertical? Só para a gente relembrar mais um pouquinho. A eficácia vertical é a regra. Quando você vê que a Constituição garante a todo cidadão o direito ao contraditório, imediatamente você pensa num processo, você pensa num Estado garantindo ao cidadão o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa. Só que a gente tem que pensar também que esses direitos, hoje em dia, também podem ser levados e conduzidos para uma relação particular, não apenas entre aquele Estado e um cidadão, numa relação de poder, mas também numa relação entre iguais, os particulares que estão negociando, que estão se unindo numa sociedade e praticando os mais diversos negócios jurídicos. Então, relembramos isso. Agora vamos para esse caso Flash Mob do Tribunal Constitucional da Alemanha, que eu achei bem interessante. Nesse caso, quem que lembra do que era o Flash Mob dos anos 2009, 2011, eu acho, virou uma febre, todo mundo via vídeos de Flash Mob nas redes sociais. As pessoas combinavam uma coreografia em algum lugar, treinavam e combinavam um dia tal, a tal hora, todo mundo se reúne sem falar nada para ninguém, dança uma música e vai embora, por exemplo. Isso acontecia também na Alemanha. E o proprietário do lugar onde estava programado para acontecer um flash mob se sentiu incomodado com aquela situação, porque o terreno onde esse evento aconteceria era privado e a propriedade era dele. Então ele pensou: não quero que esse flash mob aconteça aqui na minha propriedade. Entrou com uma ação na justiça alemã, pleiteando o cancelamento daquele evento. A sentença de primeira instância na Alemanha foi favorável a ele, dizendo que a propriedade privada sobressaía naquele caso e ele tinha direito de não permitir a realização daquele evento. Quando isso chegou no Tribunal Constitucional Alemão, a sentença foi reformada, porque o tribunal entendeu que aquele terreno
terreno daquele proprietário era um terreno onde costumeiramente já transitavam pessoas, não era uma casa fechada. Era um terreno que, apesar de privado, havia de forma já expressa, todo mundo já conhecia, que existia uma passagem por aquele terreno. Então, entre o direito de reunião de um lado, um direito fundamental, e a propriedade privada de outro, esse direito fundamental de reunião prevaleceu e esse flash mob com certeza deve ter acontecido nessa propriedade privada. E a justificativa do tribunal alemão, e agora eu vou ler para vocês qual foi, que era esse lugar em que o acesso ao público geral já havia sido franqueado. Como já existia a passagem natural, o flash mob pode acontecer. Então, um caso interessante de aplicação de um direito fundamental em uma relação entre particulares, dono de um terreno, e pessoas que estavam reunidas para praticar um evento social. Qual foi, então, mudando de assunto agora, você já viu um caso recente dessa aplicação, dessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais na Alemanha, agora a gente traz aqui para o Brasil para a primeira vez em que o STF reconheceu de forma expressa essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Um compositor tinha sido excluído, expulso de uma associação de compositores e ele se sentiu prejudicado com essa exclusão sem prévio aviso. Ele foi excluído sem ampla defesa e sem contraditório. E ele então recorreu para a justiça, pleiteando que ele fosse ouvido, que tivesse existido pelo menos um processo de expulsão, a gente pode dizer assim, porque simplesmente não constava mais o nome dele na associação de compositores e do dia para a noite ele não se viu mais participando de uma associação que ele inclusive ganhava dinheiro por ali. O STF, reconhecendo a eficácia horizontal desses direitos fundamentais que estão na Constituição, que são ampla defesa e contraditório, disseram que essa associação, apesar de ter uma autonomia privada, não pode se imiscuir da prática desses princípios fundamentais que estão garantidos na Constituição. Nas palavras do STF, eles disseram: a autonomia privada garantida às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram ampla defesa e contraditório, fazendo com que um processo tivesse que ter sido realizado para que esse associado fosse sim expulso. Então esse foi um outro caso de 2005, o número do RE é 2001-819. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro esse julgado aqui do Brasil, esse julgado da Alemanha, e fiquem atentos então, já que essa ministra está aqui, esse assunto possivelmente pode estar na moda, algum examinador ficou sabendo, algum examinador esteve nessa palestra, nessa conferência dela e por algum motivo relembrou o tema na cabeça dele, ele pode cobrar na sua prova futuramente. Então bons estudos a todos, até semana que vem, tchau!